Boa noite, Thiago. Bom, imagino que o importante, né, numa estreia é sempre a vitória, mas eu queria te questionar justamente sobre a queda do rendimento do Grêmio no segundo tempo. Te questiono porque o Grêmio vem numa sequência de jogos e vai continuar nessa sequência de jogos. Se tu acredita que foi o impacto físico do desgaste de ter jogado na quinta, no sábado, mas já tem um desafio na próxima quinta-feira com uma viagem para a Argentina, ou se foi um apagão. O Grêmio acabou entrando de uma certa forma desligado no começo do segundo tempo. Muito obrigado. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Um somatório de fatores, na verdade, mas sem dúvida que a contribuição maior passa por esse desgaste da sequência dos jogos, né? Nós tivemos essa partida aí praticamente um pouco mais de 48 horas e algumas particularidades, né? Quem conhece aqui o Colosso da Lagoa sabe que é um estádio muito bom, mas uma grama com a característica alta, difícil, né? E que exige muito fisicamente dos jogadores. O início do segundo tempo, né? Tivemos ali um lance de uma bola parada, né? Um equívoco nosso ali na organização da marcação da bola parada, acabou criando essa chance de primeiro gol, e logo em seguida, no segundo gol, no contra-ataque, também a bola que estava nos nossos pés. Então foram dois lances que foram, de certa maneira, isolados, mas que também tem o componente físico, porque às vezes quando você está com a perna mais pesada, tecnicamente você não consegue dar a mesma qualidade no passe, entender muitas vezes que nesse tipo de campo você tem que ter um passe mais forte, gerar um pouco mais de aproximação para conseguir ter uma qualidade melhor de jogo. Mas de maneira geral estou muito feliz com a nossa equipe, porque competiu, teve espírito, lutou, não desistiu. Segundo tempo entendemos um pouco mais como é que era o jogo, um jogo muito físico, né? E aí até por isso também da característica da nossa equipe ter mudado um pouco, mas muito satisfeito, né, pelo rendimento, pela doação dos atletas e principalmente pela vitória que nos consolida a liderança dessa primeira fase. Thiago, boa noite. Você citou o erro de marcação ali na bola parada e eu queria tocar bastante sobre esse tema, a bola parada, porque o Grêmio já teve problemas no passado com a bola parada defensiva, sofreu bastante. O Renato, quando chegou, acabou adotando a marcação homem a homem. Isso pegou com o passar do tempo e foi se ajustando. Hoje nós vimos o Grêmio marcando por zona. Eu sei que você fez apenas uma atividade, mas acredito que essa será a sua ideia. Só que depois de tanto tempo marcando de uma forma, como fazer esta transição? Hoje nós vimos o Grêmio sofrendo bastante nesse tipo de jogada, né? Escanteio, levantamento para a área. Esse é um problema que você terá que driblar, e de que forma terá que driblar para colocar o seu jeito de marcar? A nossa intenção hoje foi dar continuidade à marcação que o Grêmio, o tipo de marcação que o Grêmio fez nos últimos 2 jogos, né? Que foi uma marcação por zona, mista, na verdade. Eu não tive a oportunidade de treinar, né, praticamente o time que jogou hoje, porque a sessão de treino que nós fizemos ontem foi com os jogadores que não haviam, né, jogado a maior parte do jogo na quinta-feira. Então esses caras que jogaram hoje estavam no processo de recuperação, não treinaram comigo. Então a nossa organização foi no vídeo, foi no quadro, temos ajustes a serem feitos, né, e aí dentro dessa construção vamos entender ainda qual é o melhor tipo de marcação para a característica dos jogadores que temos, porque logicamente, sabendo que o futebol hoje se decide muito nas bolas paradas, temos que rapidamente, né, evoluir nesse quesito para dar tranquilidade para toda a equipe. Oi, Thiago, boa noite. Eu quero te fazer 2 perguntas sobre 2 jogadores diferentes. Primeira pergunta a respeito do Jean-Pierre. Nós temos conhecimento de uma boa proposta para o jogador e eu queria saber se a permanência dele ou não passa também por uma decisão tua. E a segunda pergunta em relação ao PP. O que a direção do Grêmio te passou a respeito desse jogador? Nós sabemos que ele fica até o mês de junho. Você conta com o PP nos próximos jogos? O que o departamento de futebol te passou em relação ao PP? Obrigado. A situação do Jean, eu não tenho conhecimento dessa proposta que chegou, né? Não foi me passado nada oficialmente ainda, né? Vamos conversar com a direção e, havendo algum tipo de situação nesse sentido, a gente se posiciona oficialmente. Sobre a situação do PP, o atleta está no departamento médico por enquanto, é um atleta que faz parte do Grêmio, está nos nossos planos. Enquanto ele tiver condição de ser aproveitado, a gente vai olhar com bons olhos para ele, mas também temos que entender melhor como é que foi construída a negociação com o Porto e saber exatamente quando ele terá que se apresentar lá.
Tudo bem, Thiago? Boa noite. O Renato falava muito na questão do apagão. O Grêmio várias vezes acabou parando e sofrendo gols em um período curto de espaço do jogo, e isso aconteceu mais uma vez hoje. Eu queria que você falasse como você observa essa situação e como corrigir para que não volte a acontecer. Nós temos um grupo experiente, um grupo de jogadores que são rodados, né? E logicamente quando você toma 2 gols em pouco tempo chama a atenção. Mas vale também que após esses 2 lances a equipe poderia ter sucumbido e conseguiu manter uma consistência, conseguiu voltar para o jogo, conseguiu entender também que naquele momento o jogo se tornou muito físico e tecnicamente a gente não conseguiu, né, dar uma sequência de passes, encontrar o melhor momento técnico dentro da partida, e aí resolvemos fazer um jogo muito mais de organização defensiva, um jogo de maior consistência, inclusive, né, as substituições nesse sentido, para que a gente pudesse sustentar e também buscar o resultado de uma outra característica de jogo, que foi um jogo mais de contra-ataque. Thiago, boa noite. Thiago, a minha pergunta também é sobre jogadores, e o Jean-Pierre é uma delas, mas não tem a ver com negociação, e sim ele em campo. Se comenta muito a possibilidade de recuar um pouco o Jean, sair dessa linha de 3, onde ele atua ali por dentro, e jogar mais ao lado, né? Jogar como um segundo volante, mais de frente, iniciando jogado. Queria saber se tu pensa nessa possibilidade de utilizar, sim, o Jean-Pierre. E a outra questão, especialmente com lesão do Alisson, se há a possibilidade de o Rafinha, por exemplo, ser testado por ti um pouco mais à frente, tendo o Wanderson na lateral e o Rafinha fazendo o lado direito mais à frente. Obrigado. O Jean, com a qualidade técnica que ele tem e com essa capacidade de enxergar o jogo de frente, ele tem essa liberdade de movimentação, muitas vezes vinha um pouquinho mais atrás, partindo, né, do comando de ataque próximo ao Diego, descer um pouco mais para pegar essa bola. Lógico que nós temos que criar combinações para que ele possa, no momento que descer, outros jogadores ocuparem esse setor mais ofensivo. Senão a equipe acaba ficando com uma posse de bola pela posse de bola, né? A gente tem que buscar esse jogo um pouquinho mais vertical para tentar não só manter a qualidade do passe, não só a circulação de bola, mas também aproveitar esses jogadores que têm qualidade de pegar a bola de frente para tentar finalizar também nas bolas de infiltração. E sim, é uma boa possibilidade, né? O Rafinha já jogou assim em outras equipes, jogou assim no Bayern, jogou na linha de trás, na linha da frente, jogou por dentro, um jogador que tem qualidade, tem experiência para isso também, pode ser uma boa opção, que tem que ser testada também nos treinamentos e avaliando jogo a jogo. Thiago, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a Copa Sul-Americana e as decisões do Gauchão, e como é que vai dar para administrar o elenco, se vai rodar, se vai tentar manter uma sequência até para pegar o time à tua ideia, como o Thiago Nunes vai organizar essas competições que o Grêmio tem pela frente. Obrigado. Eu sempre penso que a sequência acaba ajudando muito no entrosamento dos atletas, né? Então a gente vai avaliar jogo a jogo, vamos tentar construir uma base de equipe e repetir essa base de equipe, e aí pontualmente, né, de acordo com os relatórios que vamos receber da preparação física, do departamento médico, se algum jogador tiver que ser poupado por alguma razão específica, por alguma lesão, ou por correr o risco de lesões, a gente vai fazendo essas trocas, né? Mas eu gosto muito de uma repetição de time, até para que a gente possa gerar, né, comportamentos e confiança dentro do próprio elenco. Thiago, boa noite. Eu queria te perguntar a respeito de 2 jogadores específicos, um deles em que a torcida tem pego um pouco no pé dele e tal, pela situação que ele tem hoje dentro de campo, como ele está se comportando, que é o Matheus Henrique, um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade e que tem uma incumbência também muito pesada no Grêmio, que é fazer aquela condução de bola ali entre os meias, né, entre o primeiro volante e o Jean-Pierre. Ele é um cara que tenta muito, ele é um cara que participa muito, que é muito intenso. Por vezes ele, obviamente, erra jogadas porque é normal, ele é um cara que está muito na bola. Então a torcida está pegando um pouquinho no pé em relação a isso, erros de passe e tudo mais. Como que tu acha que está, né, essa participação do Matheus, vendo esses poucos treinos, ou o treino que tu conseguiu fazer e esse jogo de hoje? E o que tu pensa para o Darlan, que é um jogador que tu conhece tanto e que também é dessa posição e começou o ano muito bem, talvez tenha sido o melhor volante do Grêmio dentro do Campeonato Gaúcho, pelo menos como titular. A minha missão nesse momento é encontrar os jogadores que melhor combinam entre si,
né? Porque existem características que são complementares e características que são concorrentes dentro do campo. Então a gente tem que tentar criar uma fluidez de jogo que possa potencializar o jogo do Matheus, o jogo do Darlan, que são jogadores com qualidade de construção e também chegada no campo de ataque. Como você bem falou, que faz essa ligação. Mas o Matheus é um atleta que se expõe muito porque tenta muito, né? E esse é o perfil do atleta que eu quero trabalhar sempre. O cara que tenta a jogada, que força uma bola, que muitas vezes arrisca um drible, por mais que às vezes não sejam em regiões de campo que sejam tão normais, né? Que gerem algum tipo de surpresa ao torcedor. Mas esse perfil de atleta é o atleta que me agrada, o cara que tem personalidade para jogar em ambiente de pressão, e o Matheus tem toda a confiança para continuar, né, exercendo o que ele já vem fazendo. Boa noite a todos, até mais.